O brasileiro é muito criativo quando a oportunidade de não pagar imposto surge, né? Então a gente precisa trabalhar isso, porque eu vejo problemas de várias faces. Eu vejo profissionais oferecendo a isenção do imposto de renda decorrente de graves moléstias e pessoas contratando esse serviço sem ter o direito. E aí nós não temos o deferimento dessa circunstância, você não vai alcançar essa isenção e com certeza vai ficar frustrado, além de possivelmente gastar dinheiro à toa com honorários de profissionais. Então, importante entender quem tem direito e como é o trâmite para que você tenha pelo menos ciência do que tenha que acontecer para que você alcance essa isenção. Então, primeira coisa, você tem que alcançar situações cumulativas, somadas, para ter esse direito, tá? Quais são elas? Eu vou ler direto da lei para não ter erro, tá bom? Lei 7.713 de 88. Então, os rendimentos têm que ser relacionados a aposentadoria, pensão ou reforma. Opa! Então, se você ganha dinheiro de salário ou da atividade autônoma ou da sua pessoa jurídica, você tem esse direito? Não. Aqui a gente já podia encerrar o vídeo agora, né? Porque as pessoas pensam que sim. Não. Aposentadoria, pensão ou reforma. Tá bom? Estamos somando circunstâncias. Possuam uma das seguintes doenças: AIDS, alienação mental, aqui o Alzheimer em estado avançado entra, ok? Cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença de Paget em estados avançados, osteite deformante, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, que é câncer, correto? Paralisia irreversível e incapacitante e, por fim, tuberculose ativa. Então você tem que ter uma dessas doenças e receber renda do trabalho assalariado? Não. De aposentadoria, pensão ou reforma. Se você se enquadra nessa situação, aí sim nós vamos requerer a isenção do seu imposto de renda pessoa física. Ok? E aí a lei ainda ela coloca a regra e ainda reforça a exceção. O que ela fala? Não gozam de isenção os rendimentos decorrentes da atividade empregatícia, ou seja, quando você é contratado, ou de atividade autônoma. Isto é, se o contribuinte for portador de uma moléstia, mas ainda não se aposentou. Perfeito? É interessante entender isso. E como que é o procedimento? Supondo que você seja titular desse direito, você se enquadre aqui nas duas circunstâncias. Você vai ter que ir a um serviço público para a emissão desse laudo. Esse laudo está disponível no site da Receita Federal, tá? É um formulário próprio, não é o receituário do médico, não é feito no Word, tem que ser preenchido no formulário próprio, tá bom? Quem tiver dificuldade, pode me mandar um recado aí, geralmente tem meu e-mail nos vídeos, se não tiver nesse tem em outro, você manda um recado que eu te mando tranquilamente, tá? E aí o médico vai colocar, importante, anotem isso que é importantíssimo, desde quando você tem a moléstia. O que você tem? É cardiopatia grave? Desde quando? Ah, mas por que, O'Malley? Porque eu vou fazer depois uma retificadora das suas declarações de imposto de renda e pegar de volta o imposto que você pagou indevidamente porque você já era detentor, né, acometido dessa doença. Então você, por exemplo, o médico vai lá e escreve assim, nós estamos em 2021, o médico, o paciente tem cardiopatia grave ou hepatopatia grave desde 2018. Então eu vou pegar a sua declaração 18, 19, 20, 21, vou retificá-las
e você vai pegar o imposto que você pagou de volta. Aí você faz a conta. Você pagou quanto por ano? 20 mil reais? Nós estamos falando de 80 mil reais. E é rápido o procedimento, entendeu? Mais demora para que a fonte pagadora, aquele que te remunera, regularize isso no seu sistema do que a Receita Federal te devolver o dinheiro. Por incrível que pareça, isso é inacreditável, hein? Esse tem que ficar na história. Eu elogiando a Receita Federal tem que ficar na história, porque é difícil, não é fácil. É uma árdua tarefa. Elogiar a Receita Federal é muito raro. Mas a Receita Federal deposita rapidamente na sua conta. E nesse sentido você tem a prerrogativa de restituir valores em decorrência desse procedimento. Então você vai procurar um advogado que saiba trabalhar com recuperação de tributos em grau administrativo. Não precisa de processo judicial para isso, tá? Isso tem que ficar claro, é importante. Esse advogado vai oficiar a fonte pagadora vai enviar uma carta dizendo que ok, tenha ciência de que você tem esse direito, com esse laudo em cópia autenticada, mais essa ciência, a gente entra com o processo na Receita Federal, que é só modo de dizer, tá bom? É tudo online aqui, a gente faz, e aí você recebe o dinheiro na sua conta dentro de um bimestre, um trimestre, já vi em 40 dias, já vi em um ano, mas devidamente corrigido. Isso é importante falar também. Então nós falamos, só recapitulando, renda de pensão, aposentadoria ou reforma. E as doenças que nós falamos há pouco aqui do rol, que dão a prerrogativa da isenção do imposto de renda. Ô Maíla, eu ainda não tenho, eu não tenho a doença, então não tem nem que se falar, né? Mas eu tenho a doença, mas ainda não aposentei. Também não vai entrar, porque se você entrar, você vai ter que entrar de novo quando se aposentar, porque você tem que provar no processo que é aposentado. Beleza pura? Dúvidas? Fica à disposição. Até a próxima.